Hoje são 22 de dezembro e nós vamos ver nesse vídeo essa reflexão sobre o STF, a balança da justiça. Então, começando com aquele caso do jornalista Oswaldo Eustáquio e a sua prisão ilegal, quando alguém está preso dentro de um presídio federal, como é o caso da Papuda, e lá sofre um acidente, entre aspas, a indenização dos danos causados à vítima é de responsabilidade da União Federal. Então, isso interessa muito porque quem vai pagar isso é o povo, é dos cofres públicos que vão sair verba para essas barbaridades. E não interessa quem mandou prender, quem praticou o ato, isso aí nesse momento, aqui nesse caso de indenização, a responsabilidade é objetiva. Então, o que aconteceu foi que algumas pessoas aí, que não sabem ou não têm conhecimento que nós vivemos num estado de exceção, me atacaram porque eu disse que o presidente da República deveria agir, claro que não ele, né, mas chamar a responsabilidade da AGU, a Advocacia Geral da União, da PGR e da Polícia Federal, que está subordinada a ele, para que fosse feito, né, um inquérito, né, uma investigação sobre esse caso, com perícias, com inquirição de testemunhas, com relatório, para ver o que aconteceu e dar uma satisfação ao público. Né? Porque, pense bem, se a pessoa envolvida fosse uma pessoa de esquerda, meu Deus do céu, já teriam chamado a ONU, a OAB, a PGR, o Papa, não sei que mais quem, todo mundo. Né? E imagine a repercussão que isso aí daria. Né? Mas essa pessoa que me atacou disse assim, porque o presidente da República não pode se envolver porque ele vai ser empichado. Mas empichado, ele já tem 70 pedidos de impeachment. Eu duvido, mas duvido mesmo que alguém lá, que algum deputado tenha coragem de pautar o impeachment do presidente. Ele não tem condições para isso, não tem moral para botar um cachorro. Bom, então, pessoal, até se outros órgãos podem fazer e pedem, como foi o caso do Instituto da Advocacia, que impetrou um habeas corpus, por que a União não pode? Por que a PGR não pode? A Advocacia Geral da União não pode? A Polícia Federal não pode? Né? Esses órgãos aí têm o dever de abrir um inquérito, de apurar a responsabilidade dos fatos, de ouvir pessoas e fazer isso aí. Então, porque logo virá uma ação dos familiares ou das pessoas, dos parentes do Oswaldo Eustáquio, pedindo uma reparação, responsabilidade civil e penal contra o Estado brasileiro. E a culpa é de quem? A culpa é do STF, tudo bem, mas o Estado é que responde por essas arbitrariedades e a gente sabe muito bem disso. Então vamos começar a ver um estudo da parte do direito, da justiça, para a gente poder entender melhor. O que diz esse livro do Rudolf Waring, A Luta pelo Direito, foi escrito há quase 200 anos, e ele tem um texto muito interessante para definir a teoria do direito. Né? Diz ali, o direito não é uma pura teoria, mas é uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança em que pesa o direito, e na outra a espada de que se serve para o defender. A espada sem a balança é a força brutal. A balança sem a espada é a impotência do direito. Uma não pode avançar sem a outra, nem haverá ordem jurídica perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja igual à habilidade com que manejar a balança. Então vemos ali a deusa Têmis, a deusa da justiça, que é uma deusa, segurando uma balança na mão e na outra uma espada. A balança ela vai pesar o direito, vai fazer a justiça. E o que é? Agora nós vamos ver, eu tenho um blog que fica no meu site, justiçaepolitica.com, eu escrevi um texto lá, muito bem pesquisado, né, lá desde Aristóteles até São Tomás de Aquino, sobre o direito, sobre a justiça e a política, que são arenas diferentes. Elas agem em arenas diferentes e não podem se misturar justiça com política, porque não vai dar certo. Vejam, então, o que eu vou relatar para vocês. Então, como eu disse, a justiça e a política são arenas desiguais, não são a mesma coisa. Nós vivemos no Brasil
um quadro de justiça político-partidária que é desarmônico. Cada um tem uma função dentro dos poderes da República. A justiça não se faz com política, porque não é a mesma coisa, né? Para que haja justiça verdadeira, os julgadores, os juízes, têm que ser imparciais. Imparciais que eu digo nas suas decisões, nos seus julgamentos. Então, o justo só tem um lado. Qual é o lado do justo? É o lado do direito. E não é possível haver uma justiça ideológica, uma justiça bipolar, nem de direita nem de esquerda. Os embates políticos partidários, que são normais numa democracia, elas não podem se encontrar eco lá no Poder Judiciário. Não pode fazer eco no Poder Judiciário, porque se isso ocorrer, aí as paixões das partes contaminam a decisão dos julgadores e aí se tornam decisões injustas, decisões imparciais, como é o que está acontecendo aí. Então, é muito normal a gente ver aqui no Brasil os ministros do STF, os ministros das Cortes Superiores e até promotores emitindo opiniões nas mídias, nas redes sociais, sobre as decisões de casos que estão sendo examinados, né? Ou até de fatos concretos ou de fatos futuros. E muitos julgadores passam grande parte ali, parece que estão sempre conectados nas redes sociais, criticando os colegas ou emitindo pareceres. E ao invés disso, eles deveriam estudar melhor os processos para aplicar melhor a justiça, a fim de proferirem decisões justas e não decisões atamancadas, lá, tabuadas. E o juiz, outra coisa que a gente não vê isso, é o juiz discreto. Normalmente o Código de Ética da Magistratura manda que o juiz seja ético e que só opine nos autos, porque a justiça ela se expressa através de sentenças e não de blá 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 na imprensa, não de reportagem na Folha de São Paulo. E por essa razão, a justiça ela é essencialmente formal, tudo com muita formalidade. Quando se judicializa a política, como acontece no Brasil, não teremos nenhuma coisa nem outra, porque a justiça e a política, elas não devem se misturar, como eu coloquei lá no meu texto, que eu vou deixar aqui o link para vocês lerem lá com mais detalhes. E o que nós estamos vendo agora no Supremo Tribunal Federal? A justiça se misturando toda hora, todo dia com a política. E aí isso aí acaba gerando o quê? Uma juristocracia, um ativismo judicial e um garantismo penal dos julgadores que começam a soltar bandidos, soltar os amigos, soltar os clientes dos escritórios de advocacia dos quais eles participam e por aí afora. E a militância ideológica, política, nem se fala também, né? E aí eles começam a militar por um partido, por um regime e assim vai. E o Brasil, como a gente viu, ele é pródigo nessas coisas, né? Nesses exemplos nefastos aí. Os ministros das altas cortes aí, eles são nomeados por políticos, ou por partidos, por ideologias, e aí depois eles ficam reféns dos seus chefes, ou desses partidos, como é o exemplo do STF lá, que a maioria foi nomeado no tempo do PT, e eles acabaram fazendo aqueles contorcionismos que eles fazem para impeachment, contorcionismo para livrar a prisão em segunda instância, para soltar todo aquele pessoal da Lava Jato, como a gente viu, foi denunciado, o próprio ministro Barroso falou num livro dele que os ministros foram forçados a mudar os votos, forçados politicamente, digamos assim, pressionados, né? Então isso aí é o fim do mundo, isso aí tem que anular tudo. E eles interferem nos outros poderes, interferem nas prerrogativas do executivo, né? E isso acaba destruindo a segurança jurídica, transformando o país numa verdadeira ditadura do Poder Judiciário, como nós estamos vendo agora com prisões de jornalistas, processos dessas pessoas aí, deputados, youtubers, jornalistas, cidadãos, empresários, pessoas de bem, pessoas de direita, conservadores que estão sendo perseguidos. Ninguém da esquerda foi censurado, ninguém da esquerda foi perseguido. Só o pessoal conservador, só o pessoal que é dito bolsonarista ou que apoia o presidente. E os partidos de esquerda, que são maiorias no Brasil, eles judicializam tudo na tentativa de governar o país, usando o Poder Judiciário, usando o STF, para colocar em prática as suas agendas, né, levar adiante seus projetos, rasgando a Constituição, rasgando as leis, mas é isso que a gente está vendo todo dia. E interferindo nos outros poderes, principalmente no Poder Executivo.
Claro que é para fazer prevalecer a sua ideologia, prevalecer a vontade e a agenda do partido. E eles fizeram coisas bizarras, como, por exemplo, um partido político ajuizar uma ação para proibir o presidente da República de fazer um churrasco lá com os amigos que ele disse que ia fazer. Ele disse brincando e os caras levaram a sério. Então eles judicializam tudo que o presidente disse que vai fazer, ou fez, ou vai fazer. Eles imediatamente já entram com ação para trancar, ou para modificar, ou para impedir que ele faça. Eles querem... Tudo que eles fazem, eles recorrem ao STF para proibir manifestações livres e democráticas, inclusive que foi prevista na Constituição. Eles entraram com ações contra isso, e os juízes despacham tudo em tempo recorde, de madrugada, em feriado, não tem horário, que eles despacham tudo que a esquerda pede. Isso significa que eles trabalham para a esquerda. E isso denota também uma atitude autoritária e antidemocrática que não se vê só nas piores ditaduras do mundo, as poucas que existem ainda, é que se vê isso aí. Manda prender todo mundo sem razão nenhuma, sem inquérito, sem ter fatos atípicos, assim, que não são tipificados em lei como crime, com esse negócio de fake news que eles inventaram aí, trouxeram da esquerda americana para cá, inventaram que quando alguém da direita fala alguma coisa que não está correto, eles dizem que é fake news. Agora, quando toda a esquerda, toda a mídia, essa mídia mixtrinha aí, eles dizem fake news a todo momento, ninguém vê nada. Agora vá um canal Terça Livre, por exemplo, publicar uma coisa equivocada para ver o refurdunço que dá e os processos que eles respondem. Então eles perseguem o pessoal de direita, o pessoal conservador, o tempo todo, só não vê isso quem não quer. E aí aquela pessoa idiotada veio me atacar porque eu cobrei que o presidente da República tem que agir, tem que se manifestar, sim. Porque quanto mais ele fica calado, mais eles dão pau nele e vêm para cima. Porque se continuar desse jeito, em 2022, o que eles vão fazer? Vão fraudar lá a urna e ele não vai ser reeleito. Mesmo ele tendo 80% de intenções e de apoio como ele tem, ele não consegue. Porque existem outras coisas por trás. Não é só na palavra que as coisas funcionam. Debaixo dos bastidores, aí, por trás dos bastidores, tem muita coisa ilegal. Então, meus amigos, no Brasil a esquerda perdeu as eleições, mas continua governando através dessa corte aí, né? E interferindo no parlamento, que já é um parlamento todo contaminado, todo aparelhado, que só querem derrubar o presidente, que a gente vê que tem várias coisas aí ocorrendo, e várias tentativas de golpe por trás, e não conseguiram ainda por milagre, porque o presidente tem muito apoio popular, e para eles a democracia só vale quando eles que estão no poder. Quando é o conservador que está no poder, a democracia não vale. É isso que nós estamos vendo. E isso nós temos que reagir, pessoal. Por isso eu peço a todos que se inscrevam nesse meu canal. Estou fazendo 6 anos de canal, tem meia dúzia de pessoas aí, menos de 500 pessoas inscritas aqui. É uma vergonha, mas eu continuo fazendo isso porque é muito importante. Se eu tivesse mais relevância e mais inscritos, essas coisas aí, eu mesmo ia fazer habeas corpus nesse caso do Oswaldo Eustáquio e outros casos aí. Porque todo mundo, todo advogado, como eu, que tenho mais de 30 anos de formado, a gente fica estarrecido de ver esse pessoal rasgar a Constituição, extrapolar os poderes, esculhambar. Parece que o presidente não tem nenhum advogado do lado dele para dar uma orientação para ele como é que ele deve agir. E aí ele fica tomando pau o dia inteiro. Não adianta ficar depois atacando jornalista em live que não vai resolver nada. A esquerda está toda contra, a gente sabe. Então tem que agir. Quando acontece uma coisa dessa, o presidente tem que defender o interesse público, né? Porque quem é que vai sofrer com todas essas situações no futuro? Vai ser a população que vai viver pagando indenização para vagabundo. É